Olá, queridos estudantes do Terminantes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre os primeiros grupos sociais. Temos aqui uma árvore evolutiva dos hominídeos. Um erro muito comum que nós fazemos é falarmos que o homem descende do macaco, do chimpanzé, né? Não é isso que acontece, pessoal. Nós descendemos, sim, de um ancestral hominídeo comum, tá? Porém, os outros primatas vão tomar um rumo diferente dos humanos, ok? Então, chimpanzé e gorilas, nós temos ancestrais comuns, porém, não descendemos do macaco, ok? O senso comum, geralmente, né, a gente acredita que é isso que determina a teoria da evolução, e não é isso que as pesquisas mostram, pelo contrário. A primeira espécie humana é o Australopithecus, que nós temos fósseis datados de 2 milhões e 500 mil anos atrás. A partir da evolução do Australopithecus, uma evolução bem lenta, nós vamos ter outras espécies humanas até chegarmos na nossa, que é o Homo sapiens, o homem sábio, o homem que pensa. Provavelmente estamos 120 a 90 mil anos atrás. Somos, então, uma espécie bem recente, comparada ao Australopithecus de 2 milhões e 500 mil anos atrás. Inclusive, o Homo sapiens conviveu, por exemplo, com outras espécies humanas, como o homem de Neandertal. Não sabemos exatamente a causa da extinção de outras espécies humanas, né, e da nossa sobrevivência. Né? O Homo sapiens é a única espécie humana que sobreviveu. Vamos falar mais um pouquinho dessa evolução. E o que tornou o homem diferente de outros hominídeos, como os gorilas e chimpanzés? Nós vamos ter, por exemplo, um esqueleto adaptado à posição bípede. Temos uma caixa craniana maior, e isso possibilitou a evolução do nosso cérebro, isso é o crucial, muito importante. E mãos com capacidade de apreensão, por exemplo. Então isso é muito importante. A nossa caixa craniana permitiu o crescimento do cérebro das espécies humanas, e isso vai fazer com que haja vários desenvolvimentos que nós vamos ver, né, já já também. Como comentamos, o mais provável ancestral do homem é o Australopithecus, que teria vivido há cerca de 2 milhões e meio de anos. Falamos também que o processo é bem lento, né, de evolução do Australopithecus para a nossa espécie Homo sapiens, e que nós convivemos com outras espécies humanas, inclusive o homem de Neandertal, né, possivelmente tinha um cérebro maior que o nosso, ok? O aumento da caixa craniana, pessoal, que possibilita o crescimento do cérebro, é fundamental para podermos desenvolver a razão, desenvolver a memória, melhor locomoção também, tá? Razão, língua, construirmos cultura, construirmos e modificarmos o ambiente à nossa volta. É isso, basicamente, que nos diferencia das outras espécies de animais, é o uso da razão. Existem várias outras teorias, né, que ainda estão para ser confirmadas, né? Então, as pesquisas continuam a todo vapor. Por exemplo, o próprio cozimento dos alimentos, a partir então do entendimento do homem em relação ao fogo, vai fazer com que a gente mastigue de uma forma, né, uma comida cozida, uma comida, ela fica muito mais fácil de ser digerida, de mastigar. Então isso liberaria, inclusive, energia para outros órgãos. A gente gastava muita energia na digestão de alimentos, muita energia, né, no intestino, por exemplo. Isso vai possibilitar, por exemplo, energia que tenhamos para desenvolver o cérebro. Essa é uma teoria também bem interessante. Outra teoria interessante é a questão da comunicação. O Homo sapiens ele teria mais facilidade de comunicação, de confiar em outros Homo sapiens, diferente de outras espécies. Isso também é uma teoria, a gente não tem como confirmar nesse momento. Espécies como o homem de Neandertal, que teria muito mais desconfiança e não conseguiria formar grandes grupos. Então há inclusive uma chance do Homo sapiens ter causado a extinção do homem de Neandertal, né? A partir de guerras, a partir de conflitos, e também houve uma miscigenação. Né? Existe um pouco do DNA do homem de Neandertal, né, no Homo sapiens. Então, essas espécies chegaram a se relacionar em algum momento. Os primeiros vestígios do Homo sapiens são achados, foram encontrados em parte da África, no chamado chifre da África, ali na Etiópia, e Israel. A datação varia, alguns apontam 150 mil anos, outros 120 mil, outros 90 mil anos. E na Europa o Homo sapiens chega, né, a 35 mil anos atrás, tá? A datação dos fósseis de 35 mil anos.
e a gente vai ver que o modo de vida desses primeiros grupos, desses primeiros homens, era o modo de vida caçador-coletor. Bem, temos aqui um mapa, pessoal, da migração, né, humana, muito importante a gente olhar. É um mapa diferente, né, porque coloca aqui a África mais à esquerda com a Europa, a América está mais à direita, né, e a Ásia está mais para o centro. A humanidade, ela surge basicamente na África. A humanidade, ela surge na África. E a partir da África, os humanos foram migrando para os outros continentes. Isso é muito importante. Tá? E ganhando características, né, diferentes a partir dessa migração ao longo dos milhares de anos. Então aqui temos o mapa da migração humana. Nós vamos voltar para esse mapa quando a gente for falar daqui a pouquinho, né, no povoamento da América. Né, a gente vai retornar para esse mapa de migração. Mas é importante a gente observar aqui todos os movimentos que foram feitos a partir de pesquisa arqueológica, né, dos fósseis encontrados, e a humanidade, os fósseis mais antigos, todos eles, né, são encontrados na África. Ok? Aqui temos o mapa da expansão, né, do Homo sapiens, né, e os fósseis anteriores, muito, né, mais antigos, são encontrados também na África. O Homo sapiens também surge, né, no chifre da África. Bem, como que é o modo de vida de um caçador-coletor? Durante grande parte da nossa existência, as sociedades humanas foram compostas por caçadores-coletores, que vão se reunir em grupos menores e, obviamente, vão viver da caça de animais e coletas de frutos e raízes. E a partir do momento que esses grupos vão evoluindo, eles passam a fabricar suas próprias ferramentas. Nós vimos que o fabrico de próprias ferramentas é uma característica humana, a partir do melhor uso das mãos, do uso da razão também, inicialmente feita de ossos, madeiras e pedras lascadas. A gente vai ver a questão do Paleolítico. Então esses povos são característicos desse período Paleolítico, a gente vai ver já em oposição ao Neolítico. Esses caçadores-coletores, eles são nômades, ou seja, não têm moradia fixa, e muitas vezes vão se abrigar em grutas, cavernas. Então, também chama os caçadores-coletores. Esse modo, muitas vezes, é um nomadismo, aquele que não tem moradia fixa e se desloca a partir do momento que a caça se esgota, que a coleta se esgota em algum momento. É necessária constante mudança, constante migração. Bem, antes eu queria complementar aqui em relação aos caçadores-coletores. É uma coisa um pouquinho mais avançada, mas acho que vale a pena a gente falar. Por quê? A gente tem que ter um certo cuidado ao compararmos caçadores-coletores de hoje com um dos primeiros grupos. É válida a comparação? Mas temos que ter cuidado. Por quê? Os caçadores-coletores que ainda vivem hoje, temos, por exemplo, muitos na África, Ásia, inclusive no Brasil, né? Muitos nômades, né, nômades africanos, asiáticos, eles foram deslocados do seu modo de vida. Eles são caçadores-coletores, mas num mundo onde a esmagadora maioria dos habitantes não são mais caçadores-coletores. Então, o próprio modo de vida do caçador-coletor é muito influenciado por quem está à sua volta, né, pelos outros povos que não são caçadores-coletores, estão à sua volta. Então, a comparação com antigamente, esses primeiros grupos, só existia praticamente caçador-coletor. Eles ocupavam todo o território, parte do território. Então, o modo de vida de um caçador-coletor na antiguidade, onde ele era, de certa forma, livre, né, entre aspas, para ir para diversos lugares, é um contraste em relação aos caçadores-coletores de hoje, que muitas vezes são colocados em uma reserva, em um lugar delimitado. Então, acho que vale um pouco essa observação. Bem, e vamos comparar, então, duas épocas desses primeiros grupos, que é o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico, pessoal, também chamado de período da Pedra Lascada, refere-se ao período onde os grupos eram basicamente nômades, caçadores-coletores, e não praticavam nem agricultura, nem domesticação de animais. Ok? Era somente caça e coleta. Em torno de 2,5 milhões de anos atrás, como vimos o surgimento do Australopithecus, até 10 mil anos antes de Cristo. Basicamente até a descoberta, a invenção da agricultura. Ok?
E as principais ferramentas eram feitas de madeira, pedra lascada e osso. Então aqui a gente tem a imagem, ferramentas da pedra lascada, ferramentas do Paleolítico, né, que num olhar mais atento a gente percebe que são ferramentas, mas muitas vezes pode passar despercebido, como somente rochas, etc. Já, pessoal, o período Neolítico, também chamado de período da Pedra Polida, vem em torno de 10.000 a.C., 10, 15.000 a.C., com o surgimento da agricultura. Até por volta de 3.000 a.C., quando a gente começa já a ter as primeiras civilizações. Okay? Então a gente já observa, por exemplo, que as pedras, né, as ferramentas, rochas, né, um termo, né, correto, não pedras, rochas, elas são polidas, já tem muito mais cara de ferramentas, a gente consegue identificar um machado, uma ponta de flecha, uma roda, ok? E o Neolítico, ele surge, então, esse período, junto com a agricultura e a domesticação de animais. Ainda vamos ter, né, muitos e muitos caçadores-coletores, lógico. Mas o Neolítico marca aí esse momento da agricultura, domesticação de animais, que é o sedentarismo, o homem fixo à terra, já que agora ele não precisa se deslocar para ir atrás de alimento, porque ele está plantando e está domesticando animais. A gente percebe as ferramentas são mais elaboradas, temos a produção de cerâmica, inclusive para fins decorativos, a questão da arte, a gente vai falar sobre a arte desses povos já já. Temos já também uma divisão do trabalho, onde os homens vão caçar e pescar, e as mulheres vão plantar, colher, cuidar dos filhos. Então temos já uma divisão, né, por gênero aí nessas sociedades antigas. Logicamente vai variar de sociedade para sociedade, mas a gente consegue demarcar um pouco já essa divisão. Bem, vamos falar agora de um fato histórico que para muitos historiadores é o fato histórico mais importante de toda a história da humanidade, tá? Que é a invenção, a descoberta, o surgimento, né? São termos aí que às vezes discutidos, da agricultura. Tá? Bem, também, lógico, do pastoreio, mas a importância maior nesse momento aqui, pastoreio seria domesticação de animais, mas a importância maior é para a invenção da agricultura. A agricultura, pessoal, vai surgir por volta de 10 a 15 mil anos atrás, como falamos, assim como o pastoreio, que é a domesticação de animais. E como eu disse, muitos historiadores vão defender essa ideia de que a agricultura é o principal fato histórico. Por quê? Porque torna o homem sedentário, preso à terra. Geralmente hoje a gente fala que alguém é sedentário, que não faz exercício, não sai de casa. Na verdade, o sedentarismo é que ele foi fixo à terra. Por quê? Com a agricultura você agora vai ter o alimento ali. Você vai cultivar o alimento ali. Não precisa se deslocar. Então você, inclusive, estabelece comunidades fixas, as aldeias. Quando você reduz esses deslocamentos, há uma redução também muito intensa na morte de idosos, de crianças, que não precisam se deslocar o tempo todo. Então, a descoberta da agricultura, a invenção da agricultura, teve um desdobramento crucial para a história humana, que é fixar o homem à terra. E as ferramentas, nesse momento, vão passar por um processo de sofisticação, como nós vimos. São as ferramentas do Neolítico, da pedra polida. Então, há uma relação entre a sofisticação das ferramentas e a agricultura. Como comentamos, há um aumento considerável da população. Por quê? Vai diminuir, de certa forma, a fome, porque você vai poder estocar alimento. E, além disso, não precisa mais se deslocar tanto. Isso reduz a mortalidade. E é uma característica do chamado período Neolítico. Bem, pessoal, e com a evolução da espécie humana, o homem, agora dotado de razão, ele também vai se expressar. Isso vai se refletir na arte. Quando temos, então, uma arte que veio da expressão, da manifestação dessas sociedades antigas, geralmente nós chamamos de arte rupestre, porque ela era feita em cavernas e grutas, etc. Temos aqui, então, o famoso exemplo da caverna de Lascaux, na França, em torno de 17 a 18 mil anos, essa pintura retratando animais,
Como eu disse, a arte rupestre, então, consiste nas pinturas feitas por essas sociedades antigas, principalmente dentro de grutas ou cavernas. Essas pinturas, lógico, toda arte tem um caráter simbólico muito forte. Geralmente retrata cenas do cotidiano, como caça, coleta, relações sexuais, danças, é, e muitas vezes astros e estrelas, né? Desenhos que mostram aí o homem olhando para o céu. Só que é muito importante um ponto, pessoal. Nós não sabemos exatamente o porquê e o que significam essas artes rupestres. Inclusive no Brasil temos muitas. Né? O Brasil nós temos aí também um campo muito rico de arte, de estudos de arte rupestre, né? Em vários locais do Brasil. E a gente não pode afirmar com exatidão, né, o porquê da existência de cada pintura realizada, porque nós não temos, né, não há sobreviventes, né, isso é bem direto, não temos, não há alguém para contar para a gente o porquê dessas pinturas. Então, por exemplo, pode ser simplesmente uma expressão artística na forma de quero desenhar o que eu estou vendo, mas pode também ser um ritual religioso, tá? Pode ser é, um, uma forma, um ritual político, muitas vezes, determinar ali a estrutura de poder, determinar quem pode desenhar, quem pode pintar, quem não pode. A gente não tem como saber. A gente não tem como saber se o desenho de um animal é simplesmente você querer desenhar esse animal, ou você desenhar esse animal agradecendo, né, por esse animal estar presente para você poder se alimentar, ou se você está desenhando esse animal com né, um tom mais religioso de, inclusive, chamar mais animais, né, ou de cultuar aquele animal. Então nós não temos como saber. Existem várias teorias interessantes, mas de forma definitiva não temos como afirmar o porquê de cada pintura rupestre dessa, né? Provavelmente, dependendo da sociedade da época, o significado dessas pinturas elas vão variar, né? Uma pintura animal de um animal numa caverna no Brasil não é necessariamente igual, ou no lugar do Brasil, não vai ter o mesmo significado, uma pintura bem parecida, talvez, em outro lugar. Então vai ser importante também a gente ter em mente. Bem, aqui a gente volta, né, para o mapa das migrações humanas. Vamos falar sobre, para a gente finalizar essa aula de primeiros grupos, sobre o povoamento da América. Tá? Nós temos, pessoal, duas teorias sobre o povoamento da América, né, de como a América, né, o nosso continente aqui, estou presumindo que quem está assistindo a aula vive na América, mas se não viver, mas é importante saber para as provas que são aplicadas aqui. A teoria mais clássica, a gente vai falar já já, a teoria do Estreito de Bering, mas temos também, né, que viria então pela Ásia, nessa ponte Ásia-América, né, pelo norte, ok? Mas temos também teorias envolvendo navegações, por exemplo, como a teoria malaio-polinésia, né, que nós temos aqui uma possibilidade de terem vindo de parte da Oceania para a América do Sul. Bem, aqui nós temos uma imagem de satélite do Estreito de Bering, né, que toca, né, onde temos muita proximidade entre a Ásia e o norte da América. Bem, a teoria do Estreito de Bering, pessoal, que ela é muito sólida, defende que o homem tenha chegado na América por volta de 20 a 25 mil anos atrás, atravessando esse estreito, tá, que é no extremo leste da Ásia e no extremo oeste, na parte norte da América. Nesse momento, o planeta vivia um período de glaciação e o gelo nos continentes, né, vai provocar aí a redução e congelamento de parte dos oceanos. Isso vai criar pontes, né, onde pessoas vão poder atravessar de forma mais facilitada, né, fazer a passagem entre os continentes. Então, assim, o homem teria vindo da Ásia para a América. Como eu disse, é uma teoria muito sólida. Estamos tendo recentes pesquisas de DNA que apontam, né, uma confirmação da teoria do Estreito de Bering, que de alguma forma aconteceu. Ela pode não ter sido a única, né, mas ela é muito forte. E existem outras teorias, vou usar aqui como exemplo a teoria malaio-polinésia ou transoceânica, que não anulam a teoria do Estreito de Bering, mas podem ter ocorrido também, mas são mais difíceis da gente poder provar. Então, por exemplo, essa teoria malaio-polinésia defende a ideia de que tribos da Oceania teriam chegado na América navegando em canoas, através, né, fazendo pausas nas ilhas do Oceano Pacífico.
Como eu disse, não nega a teoria do esteio de Bering, defende a possibilidade de mais de uma rota, mas não temos como encontrar, por exemplo, vestígios de canoas, né? As canoas não vão de madeira e materiais que não vão nos permitir, não permite a arqueologia encontrar esses registros, mas há uma possibilidade sim. Bem, pessoal, vimos bastante coisa nessa aula, né? Vimos primeiro os grupos sociais, as diversas espécies humanas, né? O desenvolvimento da nossa espécie Homo sapiens, conceito de caçador-coletor, tá? Vimos também período paleolítico, período neolítico, vimos arte rupestre e vários outros pontos importantes, que eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.